Oi pessoal, a sexta-feira tá vídeo de cálculo, que agora nas sextas-feiras a gente não faz mais reunião, né? A gente combinou de gravar um vídeo para vocês. E eu comecei com essa dívida, né? Então a gente tinha esse negócio aqui, tá? Que o item A pedia para a gente calcular quem era esse cara, a gente viu que isso aqui era 6, tá? E o item B, eu vou até dar um print aqui, tá? Deixa eu pausar. É mais fácil já colocar aqui todo o enunciado, né? Era para fazer esse negócio aqui. As evidências numéricas e gráficas para fazer uma conjectura sobre o valor do limite. E que distância 1 deverá estar dx, né? Aqui está aqui distância d1 deverá estar x para garantir que a função da parte A esteja a uma distância de 0,5 do seu limite. Tá? O que eu não havia me atentado, pessoal, quando eu marquei esse exercício para vocês, é que há um símbolozinho que o Stuart usa. Ele usa esse símbolo para indicar que o exercício precisa de recurso gráfico para ser resolvido, e não só recurso gráfico no sentido de que você desenha o gráfico na mão, mas que você usa um recurso computacional para desenhar o gráfico, tá? Porque não é trivial estimar, fazer essa parte B aqui, tá? No braço. Só para refrescar a memória, então, primeiro, esse limite aqui, esse item A, essa parte a gente não precisa fazer com evidências numéricas, tá? A gente pode ou usar L'Hopital, porque veja, aqui em cima vai para 0, quando x vai para 1, aqui embaixo também. E a derivada disso aqui é diferente de 0. Tá? Então você pode sair derivando isso, ou você escreve assim, ó. Você escreve esse x ao cubo menos 1, a gente pode escrever assim, ó. X menos 1 vezes x ao quadrado mais x mais 1, tá? Esse caso a gente pode escrever assim. Então, isso aqui é a mesma coisa que isso. Só que x menos 1, esse cara a gente pode escrever assim, ó. Como sendo x menos 1 vezes raiz de x mais 1, tá? Porque, a rigor, esse produto teria que dar isso aqui, né? Raiz de x menos 1. Só que como x está tendendo a 1, a gente pode pensar que a gente pode assumir que essa expressão, quando a gente escreve assim, a gente está só fazendo ela para valores de x que são positivos. Então, isso vai dar esse negócio aqui mesmo. Então, não há risco disso. Então, quando a gente escreve esse x ao cubo menos 1 como sendo raiz de x menos 1 vezes raiz de x mais 1 vezes x ao quadrado mais x mais 1, a gente pode cortar x menos 1 com x menos 1. Tá? Corta esse com esse. E aí isso aqui fica limite da raiz de x mais 1 vezes x ao quadrado mais x mais 1. E aí esse limite a gente pode fazer simplesmente substituindo, porque é o limite do produto de duas funções que são contínuas. E aí vai ser 1 mais 1 vezes 1 mais 1 mais 1, que é 2 vezes 3, que é 6. Tá? Então, isso aqui a gente já tinha feito. A parte B, que eu fiquei devendo para vocês, tá? E era aquilo, né? Ele essencialmente, isso aqui consiste em ter riscar no branco com amarelo é tolice. Tá? Esse 0,5 aqui, essencialmente, é como se fosse o epsilon da questão. Ele quer encontrar a que distância 1 deve estar de x, ou seja, qual delta maior que 0 garante que quando a gente faz x ao cubo menos 1 sobre raiz de x menos 1 menos 6, isso é menor do que meio. Tá? Isso é exatamente você pegar esse 0,5 e xingar ele de epsilon,
na definição de limite, na definição precisa de limite. O problema é que para estimar esse negócio, pessoal, estimar isso aqui algebricamente, o que acontece? Ó, vamos para cá. Isso aqui fica um negócio assim, ó. A gente quer resolver, essencialmente a gente quer, em certo sentido, a gente quer um delta que garanta para a gente que o x vai satisfazer essa inequação. Então, um primeiro passo que a gente tem para fazer é resolver essa inequação, para encontrar quais são todos os x's que existem. Na reta, eu falo x's de propósito. Quais são todos os pontos da reta que vão satisfazer isso aqui. E aí, uma vez que a gente encontrou todos os pontos da reta, a gente pega aqueles que vão estar... por exemplo, suponha que a gente descobriu... Não significa que é o que a gente vai descobrir, mas eu posso até plotar no GeoGebra depois. Mas suponha que a gente descobriu que os valores de x que satisfazem isso são da forma assim, ó. Tudo bem? Então, deu um intervalinho dessa forma, onde o 1 não está centralizado nesse intervalinho. Aí o que a gente faria uma vez que a gente encontrou esse cara? A gente pegaria, por exemplo, qual é essa beiradinha aqui, tá? Deixa eu riscar com amarelo. A gente pegaria essa beiradinha aqui, faria uma beiradinha simétrica aqui, a gente ia descobrir quanto mede essa distância, e aí simplesmente essa distância ia ser aquela que garante, se você pega um x que está a menos do que essa distância, então ele vai estar dentro dessa regiãozinha verde que vai estar satisfazendo esse negócio. Então, um jeito natural de tentar resolver isso, eu vou deixar esse desenho, é tentar resolver essa inequação. Só que aí qual é o problema, né? Essa inequação consiste de duas, isso não é o problema, mas consiste de resolver essa primeira inequação aqui, meio menor do que x ao cubo menos 1 sobre raiz de x menos 1 menos 6, e depois resolver essa inequação, x ao cubo menos 1 sobre raiz de x menos 1 menos 6 menor do que meio. Aí, bom, a gente vai tentar resolver esse negócio. Só que fica uma coisa feia. Eu, pelo menos, não consegui simplificar isso de modo que não fique bem complicado determinar exatamente qual vai ser o cara, porque ó, aqui, nota que isso aqui fica desse jeito. Ó, você pode escrever esse... A gente pode simplificar isso se quiser, ou não, mas vou escrever primeiro sem simplificar. Isso aqui ficaria... eu vou escrever isso sendo maior que zero, tá? Então ficaria 2 vezes raiz de x menos 1, tá? Aí aqui 2 vezes x ao cubo menos 1, menos, esse cara vem para cá, fica positivo. Esses menos 6 eu escrevo como sendo menos 12 sobre 2. Menos 12 mais 1, menos 11. Então fica menos 11 vezes a raiz de x menos 1. Isso tudo maior que zero. Vejamos. Que foi eu não consegui sair muito disso. Porque aqui, tudo bem, a gente pode descascar um raiz de x menos 1 desse negócio, e a gente pode reescrever isso aqui assim, ó, usando esse truquezinho que eu mencionei aqui, que seja, a gente escreve assim.
menos 11, isso tudo sobre 2, e maior que 0. Tá, e aí a gente, tá, o que eu fiz aqui? Eu deixei raiz de x menos 1 em evidência aqui nesse. Então ficaria raiz de x menos 1 aqui multiplicando isso tudo. Opa, multiplicando isso tudo. E tem um raiz de x menos 1 aqui embaixo. Tá? Então, isso não vai... Como ele está multiplicando e dividindo, eu posso... Se isso aqui for negativo, se esse aqui também vai ser negativo, então vai ser menos com menos, dá mais. Então não vai alterar o sinal. Já que é o que a gente quer saber aqui, não há risco em cortar. A gente só precisa lembrar que o x igual a 1, ele não é permitido, tá? Mas tudo bem. Ignorando isso, a gente agora fica com o problema de estimar esse negócio aqui. Então, a gente precisa saber quando que isso aqui é maior do que zero. Vai ser justamente nos pontos onde isso aqui vai ser maior, só esse pedaço aqui, vai ser maior do que 11. E aí, estimar isso em termos do x, resolver essa equação desse jeito, tem essa raiz de x aí atrapalhando tudo, eu sinceramente não consegui, não me senti à vontade, digamos assim, para resolver usando argumentos básicos, tá? Eu conseguiria mostrar que, assim, há como mostrar que existe um delta que faz isso. Isso eu consigo fazer. Então, tipo aqui, ó, aqui quando ele coloca aqui distância de 1 deverá estar x para garantir esse negócio, ele não está pedindo para você mostrar que existe algum, ele quer que você diga pelo menos um que faz isso, tá? E aí, essa parte é um pouco mais técnica de fazer, e eu sinceramente não domino os métodos numéricos para fazer isso, sem que não seja um tentativa e erro, tudo bem? O que eu quero dizer com tentativa e erro? Ó, vejam que aqui a gente viu que a gente não pode colocar x igual a 1, porque estaria dividindo por zero. Isso não pode acontecer. Mas se a gente pega valores próximos de 1, bem próximos, a gente corta aqui. Esse raiz de x ia ficar próximo de 1. Esse x ao quadrado ia ficar próximo de 1. Esse x ia ficar próximo de 1. Então isso aqui ia ficar próximo de 2 e de 3. E aí, quando a gente fizesse 2 vezes 3, isso ia dar 6. E 6 é maior do que 11. Então, ou melhor, ia dar 6. E 6 vezes 2 é 12, que é maior do que 11. Então, 12 menos 11 ia ser uma coisa maior do que 0. Tá? Então, se a gente pega coisas bem próximas de 1, então se a gente vai bem pertinho, então, se a gente pegar um delta, então, desse tipo de raciocínio, uma conjectura é que delta igual a 0,1 já dá conta. Ou seja, se você pega 0,9 e vai colocando aqui, já vai dar certo. Tá? 0,9 ao quadrado, que é raiz de 0,9 mais 1, quando você faz, você pode ir testando isso. Mas aí, bom, como o próprio exercício já menciona que você vai ter que usar tecnologia gráfica, então eu diria que esse argumento algébrico ele só ajuda a respaldar um pouco o que a gente vai verificar no GeoGebra, tá? Cadê? Ele está aberto aqui em algum lugar. Tá. Aqui, ó, eu já plotei, ó. Estamos aqui, esse verdinho é o gráfico da função. Deixa eu colocar em tela cheia.
Aqui onde está passando 6, ó, e quando a gente faz x igual a 1, a função passa exatamente em 6, então de fato aquele limite a gente calculou certo. E o que o exercício pede é encontrar valores em torno do x igual a 1, tais que se você pegar pontinhos nesse intervalo, você consiga garantir que eles ainda vão estar aqui dentro, tá? E a minha conjectura foi pegar delta igual a 0,1, então a gente estaria fazendo 0,9 menor ou igual que x, menor ou igual que 1,1. Deixa eu mudar a cor desse negócio. Bom, aqui a gente vê que 0,1 não serve, porque ó, em 0,1 está passando bem aqui, ó. A gente precisa botar ele para cá. Então, uma coisa um pouco mais exigente, 0,95, e aqui, em vez de 1,1, tem que ser um ponto 0,5. Aqui já está com mais folga, ó. A gente já conseguiu. Ó, vejam que se o GeoGebra me obedecesse, né? Mas ele não me obedece. Eu só quero mover. Eu tenho que fazer o quê? Agora ele foi. Aqui, ó, para esse 0,95, agora os pontinhos estão caindo bem dentro da faixa. Então, até com uma folga um pouco maior, tá? No fundo, a gente vê que o que a gente precisaria fazer a princípio é resolver a equação, por exemplo, raiz de x ao cubo menos 1 sobre raiz de x menos 1, igualar isso com 5,5. Então, a gente teria que encontrar a raiz desse negócio. Tá? Então, resolver esse problema, cadê? Deixa eu sair daqui, como que eu faço? F11, saiu, minimiza. Então, resolver esse problema, em certo sentido, depende. Então a resolução depende pelo menos o que o gráfico sugere para a gente, depende de encontrar a raiz dessa expressão aqui, ó, de x ao cubo menos 1 sobre raiz de x menos 1 igual a 5 sobre 2. 5 sobre 2 não, 5,5. 11 sobre 2. E na outra, que vai estar passando na reta de cima, vai ser 6,5, né? Que é 13 sobre 2. Então a gente precisa... A solução depende de encontrar qual x faz isso. E aí nota, isso não é exatamente uma equação de terceiro grau ou de segundo grau, porque quando a gente simplifica, isso fica um negócio assim, né? Ó, raiz de x mais 1 vezes x ao quadrado mais x mais 1 igual a 11 sobre 2. E isso aqui não é... Esse raiz de x, isso aqui não é uma expressão polinomial, pessoal. Polinômios têm grau inteiro. Isso aqui seria x elevado a meio. Isso aqui entra em métodos numéricos, tá? Isso foge ao escopo braçal do cálculo 1, pelo menos com as técnicas que eu me recordo, tá? Se porventura algum professor ver esse vídeo e alguém que, nem professor, alguém que sabe como fazer isso sem usar canhões computacionais,
ou de métodos numéricos souber, tá? Pode, pode falar e eu falo para vocês, tá? E aqui, canhão, eu falo, métodos básicos de cálculo numérico, para mim, são canhões, porque eles não pertencem a cálculo 1, tá? Método de Newton, essas coisas são canhões. Então, falando de alguma coisa elementar que é entendível sem ter que fazer aquelas manobras loucas de método de Newton e coisas do tipo, tá? Então, essa era a minha dívida que eu tinha com vocês do último, da quarta-feira, tá? Bom, daí, pessoal, agora só queria chamar a atenção de vocês para uma coisa. Aqui, ó, olha que legal. O curso, lembra, a gente tinha começado da parte zero aqui, que tinha funções reais numa variável, a gente viu essas funções injetivas, a gente viu essa revisão zona aqui, tá? Essencialmente isso que era a revisão a gente viu. A parte intuitiva de limite, que foi aquela primeira semana ainda presencial, a gente viu. Derivadas, regras de derivação e toda a parte computacional, por assim dizer, de derivadas, assim como suas aplicações, a gente já viu. Aí agora a gente estava na parte 4, que limites e continuidade, a segunda parte, né, que a gente viu, definição precisa de limite. Viu as propriedades operatórias de limites. Verificamos as propriedades operatórias de derivada, tá? Aliás, aqui a gente verificou algumas propriedades de derivadas, né? A gente verificou a derivada do seno, o cosseno eu deixei para vocês porque é análogo. Eu fiz a derivada da potência, por que a derivada da potência dá aquilo usando o cálculo de limite. A derivada da soma ser a soma das derivadas sai pelo fato de que, essencialmente, limite da soma é a soma dos limites, quando eles existem, tá? Essas coisinhas saem, então, a gente viu, tá? Pode-se dizer que, pelo menos do ponto de vista pandêmico, a gente viu isso. Limites infinitos no infinito e análise do comportamento assintótico. Eu discuti alguns limites infinitos e no infinito com vocês, mas eu não falei dessa parte, eu não dei ênfase em probleminhas sobre comportamento assintótico de função, essas coisas assim. E regra de L'Hopital a gente já viu. Tá? Então vejam que, essencialmente, a gente acabou essa parte aqui de limites, tá? Pelo menos de ver a parte teórica que faltava. E a gente já pode entrar, inclusive, em integrais, tá? Eu só não vou entrar ainda em integrais porque eu vou falar dessa parte aqui, de comportamento assintótico, só para dar uma destacada, mas acho que eu vou resolver pegar um exercício, resolver com vocês, tá? E resolver com você. Resolver no vídeo aqui e aí a gente fecha essa parte, tá? Estou pensando aqui se eu mando já uma lista. Não, semana que vem a gente faz uns exercícios e aí na outra eu passo exercícios avaliativos para vocês saberem como que vocês estão pegando ou não. E aí depois a gente entra em integrais, tá? É isso. Caramba. Tá? Nem estamos tão atrasados assim, eu acho. Dado que o mundo está acabando, né? Enfim, deixa eu procurar um exercício aqui e já volto. Então, só para frisar aqui, isso são observações sobre assíntotas, tá? A gente não deu muita ênfase nisso até agora, observações sobre assíntotas. Eu prefiro aqui o material do Guidorizi. Ele é um pouco mais detalhado. Ele faz isso com um pouco mais de cuidado e de maneira um pouco mais geral, eu acho, que o Stewart, tá bom? Então, essencialmente, a gente tem dois tipos de... Existem
No fundo a gente vai pensar como sendo três, mas na prática são duas. Então, existem dois tipos de assíntotas. Mas, ou melhor, deixa eu colocar assim, gráfica, assim, visualmente, graficamente, uma assíntota de uma função, ou para uma função, não sei qual que seria o melhor, uma assíntota de uma função f é uma reta que se aproxima arbitrariamente do gráfico de f. Claro, isso aqui é aquela velha história, é uma reta que, em certo sentido, se aproxima arbitrariamente do gráfico de f. Porque isso não está nem um pouco preciso. Né? Afinal de contas, se eu tenho por exemplo, o que significa esse se aproxima? Esse que é o problema, né? Porque eu poderia ter aqui o gráfico de uma função, tá aqui, isso não é bem o gráfico de uma função, né? Agora está melhor, aqui está o gráfico de uma função. E aí aqui eu tenho, por exemplo, deixa eu ver se eu consigo fazer direitinho. Aí eu tenho aqui essa reta, por exemplo, tá? Essa reta, você pode falar, essa reta se aproxima do gráfico arbitrariamente. Ela está tão perto do gráfico que aqui ela até... Opa, o que eu fiz? Ela está tão perto do gráfico que ela passou... Ela está no próprio gráfico. Aqui ela está em distância zero. Então, o que você quer mais perto do que isso? Só que não é nesse sentido que a gente fala que se aproxima arbitrariamente. Se aproxima arbitrariamente conforme a, conforme a gente aproxima os valores de x de um determinado ponto. Então, o cenário que a gente tem são esses aqui, ó. Na verdade, a gente tem... Por que tá fraquinho assim? Ah, porque eu... Então, a gente tem, por exemplo... Deixa eu usar a régua, né? Aqui... 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 Aí deixa eu fazer um negócio... Assim... Aí pode ter uma coisa assim... Pode ter uma coisa assim, por que não? Tá? Então, em que sentido eu quero dizer que ela se aproxima arbitrariamente? A sua função pode ser tal que, conforme... Opa, eu não quero mais régua. E eu nem quero dotted. Pode ser que a sua função, conforme x se aproxima de um certo número a, o limite dela pela esquerda, por exemplo, seja mais infinito. Isso significa graficamente que conforme você avança, conforme você vai pegando, você avança esse gráfico e vai olhando ele lá em cima para valores de x cada vez mais próximos de a pela esquerda, tá? Lá em cima o gráfico vai estar cada vez mais próximo dessa retinha vertical. Então, isso aqui é uma assíntota vertical. Poderia ser o caso de que a sua
E também tem a situação de é para menos infinito, né? A função faz isso, por exemplo. Deixa eu fazer de modo mais agressivo. Pronto. Uma coisa assim, ó. É está se mostrando uma assíntota vertical. Por outro lado, a sua função pode ser uma coisa que se comporte assim, ó. Ela pode estar se aproximando cada vez mais dessa retinha aqui, fazendo uma coisa assim. Ou ela pode estar fazendo uma coisa assim. Ou, inclusive, dá até dó de apagar esse. Mas ela pode estar fazendo uma coisa assim, cada vez se aproximando dessa reta. Então, nesse tipo de situação, onde você tem funções que estão se tornando cada vez mais próximas de uma reta horizontal nesse sentido, conforme você vai na direção de mais infinito, isso é uma assíntota horizontal. E claro, também é o mesmo tipo de coisa se você fizesse, deixa eu usar outra cor, usar o laranja. Se a sua função, conforme você vai para menos infinito, se ela também se aproxima arbitrariamente desse negócio, ela vai fazendo uma coisa assim, ó. Tá? Aqui no caso, imagina que essa reta pontilhada continuou. Deixa eu tentar continuar ela. Aqui ela continua. Então, nesse tipo de situação, o que você tem é uma assíntota horizontal. Eu não quero pontilhado, mas... eu acho que isso foi falado numa reunião, só que era mais como uma dúvida, né? Então, isso não chegou a ser assunto mesmo. Assíntota horizontal. Agora, essa assíntota horizontal é subcaso desse outro caso aqui, onde você tem, por exemplo, uma função que faz uma coisa assim. Ó. Ela vai ficando cada vez mais. E ela vai se tornando cada vez mais próxima dessa reta oblíqua, conforme você vai para x indo para mais infinito. E poderia ser o caso de que ela também fizesse esse comportamento depois, né? Ela vai, desce, vai acompanhando essa reta depois para menos infinito. Então, é nesse sentido de essa aproximação que a gente fala, então, é conforme x se aproxima de um limite. Por assim dizer, tá? Bem informal, mas conforme x se aproxima de um limite, ou seja, quando você faz x se aproximar de um certo número real, ou quando você faz x se aproximar do infinito ou do menos infinito. Tá? É nesse sentido. Tá? Então, só para colocar aqui, então isso aqui é a assíntota, isso aqui também é uma assíntota, mas aí o nome dessa aqui é assíntota oblíqua. Assim, tá? Então essa é a visão que a gente tem na nossa cabeça do que é uma desgraça de uma assíntota. Só que formalmente a gente expressa isso como, né? Então, formalmente, a gente expressa essas coisas dizendo assim, ó. Então, a assíntota vertical x igual a A, né? Porque é uma reta vertical, então o valor de x não importa. O valor de y não importa. E quando você faz x igual a A,
Isso é o gráfico dessa relação x igual a é justamente essa reta pontilhada aqui. Então, x igual a é a assíntota vertical de f se o limite de f de x quando x tende a pela direita ou pela esquerda é igual a mais ou menos infinito, ou menos ou mais infinito. Aqui não precisa estar em correspondência, tá? O limite pela esquerda pode ser mais ou menos infinito, o limite pela direita pode ser mais ou menos infinito. Isso é uma assíntota. Se isso aqui acontecer, a gente chama de assíntota vertical, que é exatamente quando esse tipo de coisa acontece. Agora, para o outro caso, então, assíntota oblíqua, né? Veja só, eu já vou fazer o do assíntota oblíqua, que aí já caracteriza as assíntotas horizontais. Uma coisa dessa forma, uma retinha dessa forma, a gente já sabe que ela tem o... Ela é dada por uma equação de reta, né? Uma coisa assim, ó, mx, coeficiente angular, mais o bzinho, que empurra ela para lá e para cá. Tá? Nesse caso, isso aqui vai dizer exatamente onde a sua reta vai passar no eixo y. Tá? Então, nesse caso, essa retinha verde aqui tem um b negativo, tá? Porque ele está passando aqui. E tem um m positivo, porque a tangente é positiva. Tá? Por exemplo, só para mencionar. Então, o que a gente quer dizer com a função se tornará, com o gráfico dessa função se tornará arbitrariamente próximo dessa reta, conforme x vai para mais infinito, é você dizer que se você pega valores de x muito grandes, ou seja, se você faz o limite de alguma coisa, se você olha quando x tende a infinito, a sua função f de x e aquela função linear para essa função, para essa linha, para o gráfico dessa retinha verde pontilhada, que é essa aqui. Para a gente entender que isso está arbitrariamente próximo da f quando x vai para mais infinito, é você dizer que no infinito esse limite dá zero. Tá? Então, qual é a definição? Dizemos que a reta mx mais b é a assíntota oblíqua de f se esse limite aqui for zero, tá? Que é isso que está falando explicitamente que para valores, conforme você pega valores cada vez mais altos, ou mais ou menos, né? X mais ou menos infinito, essa diferença entre as duas vai se tornando cada vez menor. E é nesse sentido que a gente quer dizer que essa função se torna cada vez mais próxima desse negócio aqui. Pois bem, note que se m é igual a zero, quando a gente pega m igual a zero, mx mais b é uma reta horizontal. Então, é uma reta horizontal. Então, quando a gente faz o coeficiente angular ser zero, essa retinha pontilhada, ela tomba, ela vai ter coeficiente angular, o ângulo dela vai ter que ser zero, então a gente está nesse caso. Então,
quando a gente usa isso na fórmula, daí a assíntota horizontal, elas verificam isso, as assíntotas horizontais são aquelas que verificam esse mesmo limite, só que com m igual a zero. E aí, como b é constante, o b passa para o outro lado. Então, elas verificam o limite da f de x, aí seria f de x menos b igual a zero. Ia ser isso aqui, menos b igual a zero. Só que como b é constante, a gente pode... Aliás, estava assim, menos b igual a zero. Se a gente... O limite da função b, que é constante, é b mesmo. Então, isso aqui eu posso dizer que é igual a b. E aí fica assim, tá? Deixa eu só escrever esse b melhor. E aí, bom, exercícios do tipo, verifique se fulano de tal é uma assíntota, então determine quais são as assíntotas de tal coisinha. É só você olhar essas fórmulas e procurar o que faz dar certo ou não. Por exemplo, para qual... Exemplo do que eu estou querendo dizer. Ó, por exemplo, assim, ó, pega, seja essa função aqui, ó, seja f de x igual a... É um exemplo bem idiota. X menos 2 vezes x menos 3 sobre x menos a, tá? Aí pergunta-se, para quais valores de a f não tem assíntota, por exemplo. F não tem assíntota, como chama? Vertical. Aí a gente quer um valor de A tal que, ou melhor, não tem assíntota vertical em A, né? Então a gente quer um valor para quais valores de A que a gente coloca nessa função, tal que quando a gente calcular o limite, não vai dar uma coisa que explode. Aliás, nesse caso, não era bem isso que eu queria, né? Tá, mas já que eu já escrevi esse, vamos resolver esse, já que eu inventei esse exercício idiota. Vamos ver. Primeiro, os candidatos óbvios, se A igual a 3 ou A igual a 2, então, quando for 3 vai cortar com esse, vai ser só x menos 2. Quando for 2, vai cortar com esse, vai dar só x menos 3, e ela não tem assíntota vertical em A correspondente. Então, ok. Nos demais casos, a gente tem A diferente de 2 e 3, então a gente olha, a gente quer saber se será que para A diferente de 2 e A diferente de 3, x igual a A é assíntota? Para F? Então, que aí, se for, a gente já vai ter encontrado todos os pontos onde não é assíntota vertical. Então, x igual a é assíntota vertical, né? Faltou dizer aqui.
Se bem que, nesse caso, o único modo disso aqui ser assíntota é se for uma assíntota vertical, né? Porque isso aqui é uma reta vertical, x igual a... Então, será que isso é uma assíntota vertical? Vamos ver. A gente vai, então, pegar a limite de x tendendo a A de x menos 2 vezes x menos 3 sobre x menos A. Bom, aqui a gente não pode cortar nada, tá? Mas a gente pode observar que isso aqui é isso. Ó. Isso é o limite de x menos 2 vezes x menos 3 com x indo para A, vezes o limite de 1 sobre x menos A, quando x tende a A. Aqui, isso aqui vai dar um número finito, tá? Isso aqui vai dar A menos 2 vezes A menos 3, que é um número real. E aqui vai dar mais infinito, esse cara, se a gente faz A pela direita, isso vai para mais infinito, e se a gente faz... Aí, claro... Não, tá certo. Se a gente faz A pela direita, dá mais infinito. Se a gente faz A pela esquerda, dá menos infinito. Tá? Por que? Só para justificar. Porque esse cara aqui, 1 sobre x menos A, quando x tende a gente consegue escrever como sendo o limite de 1 sobre u, fazendo x menos a igual a u, tá? Então, quando x tende a A, u tende a zero. E aí esse cara vai para mais infinito quando u tende a zero pela direita e vai para menos infinito quando u tende a zero pela esquerda. Mas u tender a zero pela esquerda é você ter x menos a menor do que zero estritamente. Então, você tem x menor do que a. Então, o x está à esquerda do a. E assim, da mesma forma. Tá? Então, esse aqui também vai para mais infinito e para menos infinito, dependendo do caso. Então, vai ser mais infinito ou menos infinito. Claro, o limite não vai existir, no sentido de que ele está sendo diferente pela direita e pela esquerda, mas ele vai dar mais infinito ou menos infinito. Então, pela definição de assíntota vertical, vai ser uma assíntota vertical. Então, de fato, esses dois caras aqui são os únicos onde a sua função não vai ser não vai ter uma assíntota vertical no ponto A. Tá? Claro, nota que isso aqui está falando para cada... Esse A varia, então é como se fosse para cada A eu tenho uma função, tá? Então eu tenho a função f, que ela depende do x, mas ela também depende de um outro parâmetro. Ela depende desse parâmetro A. Certo? Então quando eu pego a f de x e defino com esse valor de A, então essa função não vai ter assíntota vertical. Não vai ter em nenhum outro ponto também, né? Porque ela vai ser uma função linear. E quando eu pego e defino essa função como sendo com esse A igual a 2, ela também não vai ter. Tá? Então, para cada A eu tenho uma função. Então, estou mexendo com várias funções ao mesmo tempo. Aqui. Tem uns conceitos aí que vocês precisam digerir com mais calma. Tá? Eu estou falando há quanto tempo? 49 minutos. Deixa eu ver algum exercício de assíntota oblíqua, talvez, porque não é muito visto. Então, vamos ver esse exercício aqui, tá? É um exemplo do guidorismo, mas eu acho ele bastante elucidativo, que a gente inclusive testa algumas coisas que ficaram para trás. E é importante a gente ter isso em mente, que não é porque a gente está mexendo com um limite agora que as coisas de derivada, esboçar gráfico, primeira, segunda derivada, não vai usar. Tudo a gente usa sempre.
Então, esboce o gráfico de f de x igual a x ao cubo sobre x ao quadrado mais 1. Tá bom? Vamos lá. Então, a primeira coisa, e aí as ideias de assíntota vão aparecer. E vou ilustrar um pouco como que a gente faz para, em alguns casos, né, para tentar determinar, em casos simples, determinar uma assíntota. Aqui, ó, primeira coisa, f está definida em R. Todos os pontos dela está definida em x para todo x real. Tá? Porque se a gente pega x igual a x negativo, x zero, x positivo, não importa a jossa de número real que a gente pegue e plugue aqui, vai ficar maior ou igual que zero. E quando você soma 1, aí vai ficar maior que zero, de qualquer forma. Então não tem como, isso aqui não vai dar indeterminação, está definido para todo mundo. Em particular, como f é contínua, tá? Porque x ao cubo, a função que está aqui em cima, ela é contínua, tá? Que é o produto de funções contínuas, que é x vezes x vezes x. A de baixo também é produto de função contínua mais uma, que é função contínua. E aqui a gente está fazendo uma divisão de uma função contínua por outra, que é contínua e diferente de zero sempre. Então, isso aqui é contínuo. Como f é contínua, isso aqui, ó, o limite de f de x, quando x tende a A, é igual a f de A para todo A. Isso pertence a R. Tá? Então, para todo A que pertence a R. Ou seja, a função não vai explodir nunca. Ela não explode no sentido de que explodir num ponto, ela não vai ter assíntotas verticais. Primeira coisa que a gente sabe do gráfico é isso. Não tem assíntotas verticais. Mas poderia ser o caso de que ela tem uma assíntota horizontal, talvez uma assíntota que desce, né? Outras assíntotas, será? Então, a gente poderia se perguntar se quando x vai para mais infinito, o que acontece com esse x ao cubo, com esse x ao cubo sobre x ao quadrado mais 1, né? Nota que quando a gente faz limite de x indo para mais infinito, de x ao cubo sobre x ao quadrado mais 1, isso é uma coisa do tipo infinito sobre infinito, então a gente pode usar L'Hopital. Ou melhor, a gente está no caso de verificar L'Hopital, mas vamos ver aqui como é a derivada. Derivada é 2x, ótimo. Então, isso aqui fica limite de 3x quadrado sobre 2x, quando x vai para mais infinito. Agora a gente pode cortar esse com esse. Isso aqui é limite de x indo para mais infinito de 3 sobre 2 vezes x, que é igual a 3 sobre 2 vezes o limite de x quando x vai para mais infinito. E aí isso dá infinito, né? Opa, dá infinito porque é um número positivo vezes infinito positivo, então dá mais infinito. Nesse caso, a gente não pode dizer que mais infinito é uma assíntota horizontal,
porque a assíntota horizontal tem que ser uma reta que está no plano. E a reta mais infinito, ela está fora, né? Ela está lá em cima. Ela escapou do plano cartesiano. Tá? Então, não é uma assíntota horizontal. Então, não tem assíntota horizontal. Ainda assim, é curioso que esse 3 sobre 2 apareceu aqui, né? Isso parece que está querendo dizer alguma coisa para a gente. Está falando que essa função, essa função x ao cubo sobre x ao quadrado mais 1, ela em certo sentido, ela está explodindo, mas ela explode conforme x explode também. Então ela vai crescendo conforme x cresce. É claro, desculpa, eu fiz só para o infinito, para mais infinito. Se a gente faz para menos infinito, ela vai para menos infinito. Se a gente faz isso aqui daria menos infinito, tá? Então, mas ela explode ou ela implode conforme x implode ou conforme x explode ou x implode, tá? Só que esse 3 sobre 2 parece que ele está falando alguma coisa pra gente, né? Tipo, porque veja, essa x ao cubo, sozinha x ao cubo, ela também está crescendo, essa aqui também está crescendo, mas em certo sentido poderia ser o caso de que, embora elas estejam explodindo, elas não estão explodindo de modo a você ter uma assíntota vertical. Então pode ser que exista alguma função oblíqua que está limitando essa explosão. Tipo nesse, cadê? Tipo nesse desenho aqui, ó. Essa função está crescendo, só que ela vai estar limitada por essa retinha. Então pode ser o caso de que existe essa reta, uma assíntota oblíqua. Então, nesse caso, quando a gente tem, quando f é uma função racional, né? Função racional, lembrando, é uma divisão de polinômios. Uma função racional, divisão de polinômios. Podemos fazer o seguinte, ó, que é o caso que a gente está, né? A gente está com x ao cubo sobre x ao quadrado mais 1. A gente está com esse negócio aqui. A gente tenta dividir, ó. A gente pega x ao cubo, tenta dividir por x ao quadrado mais 1. Bom, isso aqui fica x vezes x ao quadrado dá x ao cubo, mais x, fica mais x. Aí a gente subtrai esse negócio. Estou com a luminária bem na frente. X ao cubo menos x ao cubo, 0. Aí nada, menos x fica menos x. Então, a gente dividiu e deu o resto x. O que isso aqui significa? Lembra, é a mesma coisa que quando a gente faz divisão com resto, usando números. Tá? Isso aqui diz pra gente que o x ao cubo é igual a x vezes x ao quadrado mais 1, mais um resto. Esse resto é negativo, então fica menos x. Então, quando a gente usa, e pode fazer a continha que vai dar certo, x vezes x ao quadrado, x ao cubo, x vezes 1 dá x, menos x, morre o x, só sobrou o x ao cubo, que é o que a gente tinha aqui. Então, ó, como a gente tinha x ao cubo sobre x ao quadrado mais 1, o que a gente pode escrever isso assim, ó, x
vezes x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado mais 1 menos x sobre x ao quadrado mais 1. Ou seja, eu peguei esse x ao cubo e escrevi como sendo isso. Aí eu quebrei a fração em duas. Tá? Porque estava isso aqui tudo, mas só com um desses caras embaixo. Só que aí, nesse tipo de situação, a gente pode quebrar em duas frações. Assim. Tá bom? E agora, esse corta com esse, então o que a gente tem é isso. Ó. Fica x menos x sobre x ao quadrado mais 1. E daí? Bom, e daí, olha só o truque. A gente tá, quem é a nossa função f? A nossa função f é essa bastardinha aqui, termo chulo. É essa aqui. E a gente está procurando agora uma função, uma linha, uma reta, uma função que seja uma expressão que determine uma reta, que seja candidata a uma assíntota oblíqua. Bom, a gente pegou esse negócio e escreveu dessa forma, x menos essa coisa feia. Isso aqui é uma coisa feia. É x sobre x quadrado mais 1, é uma desgraça horrível. Sei lá que diabo é isso. Mas x é a equação de uma reta. E lembra, a gente quer fazer o quê? Para encontrar uma assíntota oblíqua. A gente quer encontrar a equação de uma reta, tal que quando a gente subtrai a equação dessa reta da função f, o limite dá zero. Então aqui a gente tem uma excelente candidata à equação de reta, que é essa x. Então, ó, nota que disso aqui tudo, deixa eu colocar na outra lousa. Eu estou gravando, né? Eu sempre esqueço. Estou gravando. Eu vou acabar com esse exemplo, tá? Mas então, disso aqui, ó, nota que a gente tem, então, sem pontilhado, por gentileza. Muito obrigado, Chernow. X ao cubo sobre x ao quadrado mais 1 menos x é igual a menos x sobre x ao quadrado mais 1. Bom, e daí que agora, se a gente pega e calcula o limite disso, quando x tende a mais ou menos infinito, tá? A gente vai calcular os dois, no caso. Eu só escrevi junto por preguiça, mas a gente faria para um e depois para outro. Calcular esse limite é calcular esse limite. Porque as expressões são iguais. Aí, se a gente mostra que esse limite é zero, então decorre daí que a função y igual a x, a função dada por essa expressão aqui, ó, isso aqui é um mx mais b, onde m igual a 1 e b igual a zero. Tá no formatinho da nossa definição de assíntota oblíqua. Se a gente mostrar que isso aqui é zero, a gente vai ter concluído que isso é uma assíntota desse negócio aqui. Uma assíntota oblíqua. Bom, mas veja, quando x vai para mais infinito, esse cara daqui de cima, eu posso colocar esse sinal. Eu acho feio, mas eu posso colocar esse sinal aqui. Esse cara vai para menos infinito. O de baixo vai para mais infinito. Então, é um candidato a usar L'Hopital. Quando a gente deriva, aqui embaixo está dando 2x, que é uma função diferente de zero, sempre que x é diferente de zero. Então, estamos aptos a usar L'Hopital. Então, esse aqui fica limite de menos 1 sobre 2x, quando
x tende a mais ou menos infinito. Tá? E isso vai dar, como a gente já sabe, a gente pode tirar o escalar menos 1 sobre 2 em evidência, e vai ficar menos 1 sobre 2 vezes o limite de 1 sobre x, quando x vai para mais infinito. Aliás, nem precisa. Aqui a gente já pode fazer uma substituição direta. Chama 2x igual a u. Quando x vai para mais ou menos infinito, o u vai para mais ou menos infinito. Então isso vai ser limite de 1 sobre u. Aliás, eu posso colocar esse menos aqui embaixo. Vai ser o limite de 1 sobre u, com u indo para mais infinito ou indo para menos infinito. Em todos os casos isso dá zero. Tá? Então, de fato, y igual a x. Então, logo y igual a x é a assíntota oblíqua. Oblíqua. Então, o gráfico desse negócio, tá aqui o plano cartesiano, aí aqui tem a diagonal. Opa! E aí o gráfico dessa função, ele vai se... Essa diagonal não está bem uma diagonal, né? Mas ele vai ficar, conforme x for para mais infinito, ele vai se aproximar dessa reta, e conforme x for para mais infinito, ele vai se aproximar dessa reta aqui, que é a mesma. Ele vai ficando cada vez mais próximo disso. Vou desenhar no GeoGebra. Tá? Cadê o GeoGebra? Aqui. F11. Deixa eu sumir com esses rapazes. E a gente plota ela aqui, y igual a x ao cubo. Sobre x ao quadrado, mais 1. Olha só. E aí, para comparar, y igual a x. Veja só, conforme a gente vai para mais infinito, elas vão ficando indistinguíveis. Ó. As distâncias entre as imagens de um mesmo x vão ficando cada vez menores. Para cá e também para cá. Tá legal? Então, a assíntota oblíqua, um jeito de você encontrar ela é fazendo esse tipo de truque quando as suas funções são polinomiais. Você divide, aí vai aparecer o restinho. Esse restinho, em geral, vai ser... Ou melhor, o quociente que divide é o quociente da divisão, a parte exata da divisão vai ser o candidato à assíntota, no caso. Tudo bem? Certo. Claro, eu não esbocei o gráfico da função propriamente dito. Mas, cadê? Voltando aqui. Faltaria a gente ainda analisar. Então, falta analisar a primeira derivada. A primeira derivada de x, para saber quando é crescente. Quando é crescente, decrescente. Tá? Crescente vai ser quando a derivada for maior que zero. Decrescente vai ser quando a derivada for menor que zero. Falta analisar a segunda derivada de x para saber os intervalos de concavidade. Aí, concavidade...
que é a concavidade para cima, né, quando a segunda derivada é maior que zero, concavidade para baixo quando a segunda derivada é menor que zero, tá? E aí, bom, isso, mas isso vocês já sabem fazer, é só pegar esse negócio aqui, cadê? Pega essa coisa linda, deriva uma vez, depois deriva de novo, tá? Vai ficar lindo, né? Mas enfim. E aí é analisar os sinais com truquezinhos, mas essa parte vocês já sabem, era só para lembrar, o novo é essa parte de assíntotas. Então, vejam que agora a gente tem um ferramental completo para analisar gráfico de função. A gente sabe dizer quando ela é crescente, quando ela é decrescente, olhar intervalo de concavidade, sabe encontrar máximos e mínimos, tá? De funções bem comportadas. Tá? Assíntota, a gente sabe determinar se tem assíntota vertical ou não, assíntota horizontal ou não, e até as assíntotas oblíquas, quais são elas. A gente consegue fazer isso, tá bom? Que mais? É isso, tá? Só uma observação, tá? Só para finalizar essa parte. De modo geral, a gente pode dizer isso dá para ser generalizado, mas podemos dizer que uma função f se aproxima assintoticamente assim não tem esse acento assintoticamente de G. Nossa, assintoticamente, deu para entender? De G. Se ocorrer limite da f de x menos g de x, quando x tende ou a mais infinito ou a menos infinito, se isso é zero, tá? Isso é uma versão mais geral, mas aí você não vai ser mais uma reta assintótica, tá? Você vai ter as funções se tornando cada vez mais próximas umas das outras conforme você faz x se aproximar de infinito, tá? Só para dar um exemplo do que eu quero dizer com isso, essa função aqui, ó, aqui, eu já voltei a gravar? Voltei. Ó, nota que ó, eu tenho essa função x ao quadrado mais 1 sobre x quadrado. Eu tenho esse gráfico aqui lindo. Ó. Tá? Aí você observa a função y igual a x quadrado. Nota que elas estão ficando cada vez mais próximas conforme você faz x ir para mais infinito, elas vão ficando indistinguíveis, tá? E como que isso se reflete analiticamente, tá? Do ponto de vista do cálculo, isso se reflete nisso aqui, ó, o exemplo que eu fiz. Se a gente pega, então, faz o limite de x ao quadrado mais 1 sobre... Opa, era x à quarta, perdão. Você pega x à quarta mais 1 sobre x ao quadrado, menos a função x quadrado, quando x tende a mais ou menos infinito, que seja. Isso aqui fica limite de x à quarta mais 1 menos x à quarta sobre x quadrado, quando x tende a mais ou menos infinito. Esse cara com esse morre, isso fica 1 sobre x quadrado com x indo para mais ou menos infinito é zero, tá? Então, é uma versão um pouco mais geral assim do que é comportamento assintótico, tá bom?
E é isso. Semana que vem a gente faz mais exercícios. Tá? E aí na outra, deixo para vocês ficarem de folga. Aliás, se não me engano, na outra... Deixa eu ver uma coisa. Na outra, eu não sei se como está essa questão, mas eu esqueci de descadastrar, que eu cadastrei no início do ano. Eu acho que eu vou entrar de férias, mas eu não sei como que vai ser isso. Eu acho que não dá mais tempo de tirar. Eu lembrei disso ontem, então talvez eu esteja de férias. Mas enfim, era isso. E vou encerrar a gravação. Tenha um bom final de semana, pessoal. Tchau, tchau.